dia, meus amados irmãos. Quero dar boas-vindas a todos. Antes de tudo, quero dizer que a gente está com saudade muito grande de cada um de vocês. Para começar o culto, queria ler uma passagem de Isaías 43 que me encorajou muito, me deu uma paz, né? Eu vou ler para vocês. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, Santo de Israel, o seu Salvador. Amados, Deus fala aqui, você é meu. Eu vou proteger, eu vou guardar, vou salvar sua vida e da sua família. Creia nisso. Quero convidar a igreja a confessar junto o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Além de ti, justo e fiel, sempre cantarei louvores ao Rei, digno de honra. Não há como expressar esse grande amor mostrado lá na cruz, que me salvou, me libertou. Então me prostro aos seus pés, pois sei quem
Deus além de ti. Justo e fiel, sempre cantarei louvores ao Rei, digno de honra. Não há como expressar esse grande amor mostrado lá na cruz, que me salvou, me libertou. Então me prostro aos seus pés, pois sei quem tu és minha vida, o meu sustento, minha razão para viver, a beleza dos meus dias é o Senhor. És minha glória, a minha história, não há outro além de ti, a esperança viva em mim. Tu és meu Deus, te dou louvor, te dou louvor. Tu és meu Deus, te dou louvor, te dou louvor. Tu és meu Deus, te dou louvor, te dou louvor. Tu és meu Deus, te dou louvor, te dou louvor. És minha vida, o meu sustento, minha razão para viver, a beleza dos meus dias é o Senhor. És minha glória, a minha história, não há outro além de ti, a esperança viva em mim. Vamos orar junto, irmãos? Senhor nosso Deus, nesse momento, eu quero agradecer por tudo, Pai. Pelo ar que nós estamos respirando,
pelo novo dia que o Senhor nos deu, pelo sol da manhã, Pai. Quero confessar que eu nunca agradeci a Deus por esses presentes de Deus. Quero também agradecer pela comida, alimento que o Senhor nos dá. Quero agradecer pela minha família e família de Deus, pelos irmãos em Cristo Jesus que o Senhor nos deu. Senhor, eu agradeço por tudo isso. Eu também quero pedir nesse momento, Pai, queremos confessar nossos pecados a Deus. Assim como foi dito, proferido semana passada pelo teu servo, queremos abandonar nossa capa velha, Pai. Nossos vícios, pecados, assim como Hebreu capítulo 12 fala, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e vamos correr com perseverança. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesse momento tão difícil, que nós possamos abandonar, afastar dos nossos pecados e converter-se dos maus caminhos e voltar para o Senhor, Pai. Ajuda-nos. Senhor Deus, quando houve fome no Egito, Senhor enviou José antes. Senhor enviou esse homem de Deus, chamado José, para salvar muita gente, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir nesse momento que cada um de nós, cristãos, povo de Deus, possa cumprir seu papel. Que nós possamos ser um José na sociedade em que nós estamos inserida. Obrigado por nós sermos uma igreja missionária, Igreja Ioná. Estamos realizando a Tua vontade, ajudando pessoas mais carentes, levando o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que nós possamos continuar sendo essa igreja. O Senhor esteja abençoando o pastor Jairo, pastor titular. O Senhor derrame Tua sabedoria, para que ele possa tomar a decisão que vem de Ti, para abençoar muita gente. Especialmente também, Senhor, eu quero pedir nesse momento pelo presidente do Brasil. Senhor, esteja guiando, iluminando, abençoando a vida do nosso presidente, Pai. Acima de tudo, Senhor, derrame Tua sabedoria, para que ele possa tomar a decisão correta, para que ele possa governar de modo que agrade o Senhor Deus, né? Agrade o Senhor Deus, que ele possa ser fonte de bênção para nosso povo Brasil brasileiro, Pai. Senhor Deus, nesse momento tão difícil, tenha misericórdia de todos nós. Passa muitos pensamentos ruins na nossa cabeça. Mas eu quero pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Que nossa intimidade com o Senhor possa amadurecer ainda mais. E assim como diz Isaías 43, que nós possamos ouvir: você é meu, eu sou seu Salvador, eu vou cuidar de você. Que nós possamos ouvir, caminhar, e assim caminhar segundo a Tua vontade. Usa Teu servo nessa manhã, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, vem nos consolar, desafiar
encorajar, Pai. E também entregamos oferta, Pai. Juntamente com oferta, entregamos nossas vidas. E realmente queremos confessar que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Eu agradeço tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar uma passagem registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 a 34. Eu farei a leitura. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Esta história sobre cura de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos é relatada nos 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. A diferença é que no livro de Mateus, a cura desta mulher segue a mesma sequência do procedimento das outras curas que Jesus tinha realizado. Isto é, Jesus primeiro observa o ato de fé do doente e depois o cura. Mateus 9, 22 diz o seguinte, voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Em outras palavras, depois que Jesus tinha falado que a sua fé a curou e que ela realmente ficou curada. Então, a observação da fé dela veio primeiro e em seguida veio a cura, realmente dita, propriamente dita. Porém, no Evangelho de Lucas e Marcos, a sequência é invertida. Isto é, a cura da mulher acontece primeiro e depois o Senhor Jesus confirma que a cura aconteceu por causa da fé dela. Se a gente for olhar as histórias de cura milagrosa descritas no Novo Testamento, a gente percebe um certo padrão. Geralmente os doentes reconhecem Jesus, chamam pelo nome dele, ou com a ajuda de pessoas, se apresentam diante do Senhor e são curados. Mas neste caso, a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos se aproximou-se de discípulos e do próprio Senhor Jesus Cristo sem que ninguém notasse a aproximação dela. Ela fez isso de maneira sorrateira, tímida, sem que ninguém percebesse a aproximação dela. E ela tocou no manto do Senhor. Ela não queria chamar a atenção de ninguém sobre ela. Jesus, por sua vez, nunca se encontrou antes com esta mulher que sofria de hemorragia crônica. Muito menos sabia o nome dela. Porém, quando esta mulher tocou no seu manto, ele imediatamente percebeu que poder de cura tinha saído do seu corpo.
A Bíblia descreve esta parte como se o poder de cura tivesse saído do corpo de Jesus sem que ele pudesse controlá-lo, sem que ele pudesse impedi-lo. Aconteceu tão rápido, imediato, quase automático. Por isso esta cura foi muito peculiar, diferente das outras curas, pois aconteceu sem aparente participação ou autorização prévia do Senhor Jesus Cristo. Foi como se alguém tivesse lhe revelado a senha de um cofre secreto e ela simplesmente digitou a senha e conseguiu abrir a porta do cofre, sem o consentimento do dono. Mas, quando a porta do cofre se abriu, o alarme tocou. E Jesus imediatamente percebeu que alguém tinha invadido a sua casa. Jesus percebeu que no meio da multidão que o comprimia, alguém tinha tocado no seu manto, intencionalmente. E ao sentir que o poder de cura havia se emanado, efluído, vazado do seu corpo, ele imediatamente parou de andar, olhou em volta e começou a procurar por essa pessoa. Devido à multidão ao seu redor, Jesus não conseguiu enxergar com seus olhos físicos quem acabou de executar esse ato de fé, mas espiritualmente ele o sentiu. Ele tinha plena certeza de que alguém, movido pela fé, tocou no seu manto em busca de cura. Por isso ele parou imediatamente e perguntou quem tinha tocado no seu manto. Havia uma grande multidão seguindo, comprimindo. Essa mulher que sofria de hemorragia não deve ter sido a única pessoa que tinha encostado o dedo no manto do Senhor. Porém, ela era a única entre tantas outras pessoas, rente ao corpo do Senhor, que com a fé tinha tocado no seu manto. Versículo 27 diz que ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Esta é uma descrição detalhada de um ato real, concreto, visível e intencional. Um ato movido, impulsionado, ocasionado pela fé. Que tipo de fé? Versículo 28, que é o seguinte, relata do que ela creu. Qual era o conteúdo, o teor da sua fé? Diz o seguinte, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Esta era a fé que ela tinha. E ela não hesitou em praticar essa fé que ela depositava no Senhor. Creu, agiu. Essa deveria ser a nossa conduta também. Mas para pôr em ação a sua fé, irmão, é necessário que você tenha coragem. Talvez é a falta de coragem que seja a nossa fraqueza. A coragem que transforma nossa fé em ação, em ato. Precisamos de coragem para penetrar no meio da multidão, se infiltrar entre as pessoas e esticar nosso braço para tocar no manto do Senhor. Se você não agir, nada vai lhe acontecer. Hoje vai ser mais um dia, como qualquer outro dia, sem novidades. Por isso, fé, coragem, ação. Esta é a sequência correta de quem queira se aproximar do Senhor Jesus Cristo. É a tríade da fé cristã. A mulher do texto seguiu este padrão. Jesus perguntou, quem tocou em meu manto? A mulher tremeu de medo. E por que ela tremeu de medo? Esta mulher estava viva nos últimos 12 anos, biologicamente falando, mas estava morta socialmente, porque era impedida de ter uma vida social normal. Era considerada uma mulher cerimonialmente impura, porque segundo o Levítico 15, a mulher que apresentava sangramento era tida como impura, durante todo o período em que ela estivesse apresentando o quadro hemorrágico.
A cama onde ela se deitava, a cadeira onde ela se sentava, eram impuras. E a quem tocasse nesses objetos também eram considerados como impuros. Em outras palavras, tudo o que ela tocasse se tornaria cerimonialmente impuro. Por isso, mulher que apresentava a hemorragia crônica era afastada, era isolada da sociedade e era desprezada. Imagina você, por causa da pandemia de coronavírus, estamos em regime de isolamento social, de confinamento domiciliar. Não por 12 anos, como esta mulher, mas por 2 meses. E já achamos essa situação insuportável, agonizante e deprimente. Então imagina a agonia, depressão, solidão, humilhação que essa mulher deve ter sentido durante 12 anos. Se ela fosse descoberta no meio da multidão, tocando nas pessoas, certamente ela teria que pagar um preço muito alto, pois ela estava violando a lei de Moisés. Por isso ela estava com medo, tremendo de medo. Porém, mesmo correndo esse risco alto, ela fez questão de se infiltrar no meio da multidão. Escondida, sorrateiramente, timidamente, se aproximou de Jesus por trás e tocou no seu manto. Ela era uma mulher corajosa, que superou obstáculos físicos, barreiras sociais, proibições, regras religiosas e até o seu próprio medo. Se ela tivesse apenas pensando mentalmente que Jesus era poderoso, que ele poderia lhe trazer a cura de sua doença, mas sem se mexer, sem se aproximar dele, nada disso que aconteceu com ela teria acontecido. É indispensável que você pratique a sua fé. Transformar a sua fé em ato concreto. Se ela só pensasse mentalmente na possibilidade de cura e não tomasse a iniciativa de ir ao meio da multidão, afastá-la e esticar seu braço para tocar no manto do Senhor, a cura não teria acontecido. E Jesus teria seguido o seu caminho, sem parar. Me lembro de uma passagem do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé sem ação pode salvá-lo? Você tem fé, mas não tem obra, não tem ação, não tem ato. Acha que esse tipo de fé vai salvar você, vai curar você? Parece que esse versículo dito pelo Tiago, né, foi registrado baseado no que essa mulher tinha feito. Sem obra, a fé sem obra, sem ação, não traz cura, não traz salvação. Essa mulher creu, por isso criou coragem, tocou no manto do Senhor e foi curada. Fé, coragem, ação e cura. Esta é a sequência. Bem, uma pergunta. Quando a gente crê, cria coragem e demonstra a nossa fé, materializando por um ato concreto e visível, como Jesus reage a isso? Como ele responde a isso? Talvez essa seja a parte mais importante dessa história, a principal mensagem dessa história. Por mais insignificante e por menor que o nosso ato de fé possa parecer, e por mais escondido, oculto, sorrateiro que o nosso ato de fé tivesse sido praticado, o Senhor teria detectado tudo. O Senhor detecta o menor movimento de fé que nós praticamos. Esta é a grande verdade. Quando a mulher tocou no manto do Senhor, ela imediatamente sentiu que a hemorragia parou. Em outras palavras, ela era muito sensível ao estado de saúde dela. Qualquer alteração no seu corpo era detectada imediatamente. Da mesma forma, Jesus sentiu no seu corpo o que a mulher fez movida pela fé.
Jesus estava constantemente ligado a qualquer ato praticado pela fé, ao ponto de sentir isso sensorialmente pelo seu corpo físico. Jesus sempre está pronto, sensível, atento para detectar qualquer ato de fé que alguém pratique. Foi assim que o ato de fé da mulher, realizado às escondidas, sem que ninguém saiba, foi imediatamente detectado e capturado pelo radar do Senhor. Isso não é uma grande bênção para nós? Por mais que a gente queira esconder nossos atos de fé, por mais que a gente queira fazer boas obras sem que os outros saibam, Jesus detecta tudo. Aquele pequeno copo d'água que você ofereceu a um sedento, aquele pequeno pedaço de pão que você deu a um faminto, na calada da noite, na ausência de testemunhas por perto, serão detectados e lembrados pelo Senhor. Quando você pratica a sua fé, parece que um alarme de aviso soa, toca nos ouvidos do Senhor. E ele fica sabendo do que você fez. Esta mulher ficou surpresa, pois algo que somente ela sabia foi descoberto pelo Senhor. Ela não contou para ninguém o que ela ia fazer e fez. Mas o Senhor sabia de tudo. Ela deve ter sentido um calafrio pelo corpo inteiro quando Jesus parou de andar, olhou ao redor demoradamente e perguntou: quem é que tocou no meu manto? Além disso, a cura aconteceu sem que antes ela tivesse se apresentado diante do Senhor, sem que tivesse contado todo o seu problema, sem que ela tivesse feito o seu pedido. Por isso ela deve ter se sentido como uma ladra que roubou o poder de cura do Senhor sem a sua prévia autorização ou consentimento. Por isso, na verdade, ela queria deixar aquele lugar da mesma forma como ela se aproximou e tocou no manto do Senhor, sorrateiramente, sem fazer alarde de sua conquista, sem que seja notada. Quando Jesus perguntou: quem é que tocou no meu manto? Ninguém tinha entendido a pergunta dele. A única pessoa que entendeu perfeitamente a intenção da pergunta do Senhor foi a mulher. Ela podia ter fugido, deixado aquele lugar, sem dar nenhuma satisfação a ninguém. Mas ela fez questão de se apresentar diante do Senhor, apesar de medo, ansiedade, apreensão por eventual punição que poderia lhe sobrevir. E diante do Senhor e da multidão, ela contou toda a verdade, toda a história dela, inclusive como ela conseguiu a cura da sua doença crônica. Ela foi ousada, ela foi audaciosa. E porque ela contou ousadamente tudo o que tinha acontecido com ela, é que os autores do Evangelhos puderam escrever esta história e colocar na Bíblia. Se ela tivesse ido embora, sem contar nada, como alguém iria saber o milagre que Jesus tinha feito? Ela foi ousada, audaciosa, não escondeu seu corpo curado, mostrou seu corpo recuperado e saudável à multidão. Ela era morta socialmente, mas agora está viva. Jesus lhe deu essa vida, uma nova vida. Ela não hesitou em revelar sua nova identidade de maneira pública. Por isso, quem já é salvo precisa ter esse tipo de ousadia. Um fato interessante que eu descobri é que na Bíblia, em versão coreana, a palavra coragem aparece 8 vezes no Velho Testamento, mas nenhuma vez no Novo Testamento. Em compensação, a palavra ousadia ou audácia aparece 37 vezes no Novo Testamento. Qual é a diferença entre coragem e ousadia? Baseado na história dessa mulher de hoje,
eu poderia definir da seguinte forma: coragem é a força necessária quando você quer conquistar alguma coisa. Essa mulher teve coragem de se aproximar, esticar seu braço e tocar no manto do Senhor, porque ela queria a cura. Então, coragem, repito, é a força necessária quando você quer conquistar alguma coisa. Em contrapartida, ousadia é a força necessária quando você quer preservar algo que você já conquistou. A mulher obteve cura. Ela conseguiu o que ela queria. Ela tinha medo de ser punida, mas com ousadia, com audácia, ela se apresentou diante do Senhor Jesus Cristo, diante da multidão, e ela não escondeu a sua nova condição de vida, sua nova identidade. Irmãos, e nós estamos vivendo a era do Novo Testamento. Nós já somos salvos, nós já somos cristãos. Já experimentamos o maior milagre em nossas vidas, que é a salvação de nossas almas. Já ganhamos a maior bênção de Deus, que é a vida eterna. Portanto, precisamos mais ousadia do que coragem para afirmar e reafirmar a nossa atual condição, a nossa atual identidade. É hora de a gente proclamar ousadamente, audaciosamente, o que nós já somos: povo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus. A Nova Versão Internacional traz várias vezes a palavra coragem no Novo Testamento, mas a Almeida, revisada e atualizada, traz mais a palavra ousadia no lugar de coragem. Por exemplo, Filipenses 1:20. Em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É o testemunho do apóstolo Paulo. Com toda ousadia, como sempre tem sido feito, eu engrandecerei Jesus Cristo, pela vida ou pela morte. Nós que fomos curados, nós que fomos salvos pelo Senhor, não podemos, não devemos nos esconder. Ao contrário, ousadamente, audaciosamente, temos de revelar a nossa identidade verdadeira e gloriosa diante do Senhor e diante da multidão. Como testemunha, ela deu depoimento do que ela viu, ouviu, sentiu e aconteceu. Irmão, está na hora de você também declarar sua identidade cristã de maneira ousada. Dar testemunho, abrir a boca e dizer quem você é. E o que Jesus fez com sua vida, o que Jesus fez na sua vida. A mulher ficou sabendo de Jesus e creu nele e foi curada e salva. Por quê? Porque ela deve ter ouvido alguém falar sobre o Senhor. Quão ele era poderoso e misericordioso. O cego, o mendigo Bartimeu, que nós estudamos domingo passado, ele pôde gritar o nome de Jesus, o filho de Davi, porque ele tinha ouvido a fama a respeito de Jesus antes por alguém. Se lembra da mulher cuja filha estava doente e que procurou Jesus e foi tratada como um cachorro? Ela também. Se a gente for olhar Marcos 7:25, diz claramente: logo que ouviu falar dele, essa mulher veio e lançou-se aos seus pés. Quer dizer, ela já tinha ouvido alguém falar de Jesus Nazareno. Por isso, quando ela soube que Jesus estava passando por perto, imediatamente ela fez questão de procurá-lo. A mulher com hemorragia também já tinha ouvido alguém falar de Jesus antes. Por isso, quando ouviu falar de Jesus, isto é, que Jesus estava passando por perto, ela imediatamente se aproximou dele. Em outras palavras, irmãos, alguém que tinha sido curado pelo Senhor anteriormente deve ter espalhado a notícia de sua cura, deve ter falado a respeito do Senhor Jesus Cristo,
deve ter espalhado a boa notícia. Me lembro muito bem dessa passagem, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Isto é, se ninguém espalhar a boa notícia sobre a cura, sobre Jesus, como as pessoas ouvirão? E se não ouviram, como crerão? E se não crerem, como vão invocar o nome do Senhor? Assim como Bartimeu fez e outros mendigos e cegos fizeram. E essa mulher também fez. Irmão, por isso é tão importante você espalhar boas notícias a respeito de sua salvação, a respeito do que Jesus é capaz de fazer, para que outras pessoas também possam ser curadas e salvas. Irmão, não precisa necessariamente marcar um dia específico para fazer evangelização nas ruas, não precisa convencer ou persuadir ninguém um a um. Basta, no seu dia a dia, falar sobre Jesus, falar sobre a igreja, sobre o que você viu, ouviu, sentiu aos outros. Na loja, na empresa onde você trabalha, no café, espalhar boa notícia. Então alguém vai ouvir, vai se lembrar do que ouviu, vai crer e vai procurar Jesus um dia. Aqueles 2 cegos curados que aparecem em Mateus 9:31 saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. A sua fé curou. Para que você seja abençoada por esta frase do Senhor, eu falei no domingo passado que você precisa antes demonstrar a sua fé ao Senhor por meio de um ato concreto e visível. No caso desta mulher, parece que houve inversão dessa sequência. Porque primeiro aconteceu a cura e depois Jesus reconheceu a fé dela. Mas não é. A sequência do processo é igual. Houve primeiro a fé, depois a coragem e depois o ato. Por isso o milagre de cura aconteceu como consequência. A única diferença comparada a outros casos de cura é que a cura dessa mulher aconteceu e Jesus apenas reconheceu retrogradamente que a cura foi resultante da fé, coragem e o ato dela. Jesus honrou a fé da mulher. O que Jesus fez, na verdade, foi confirmar retrospectivamente a fé dela, que flagrou toda essa sequência do processo de cura. Por isso o versículo 34 disse: filha, a sua fé a curou. E ponto final. Jesus reconheceu que quando ela tocou o manto do Senhor, a cura aconteceu naquele exato momento. E isso aconteceu por causa da fé dela. Muitas pessoas também devem ter tocado o manto de Jesus, entrado em contato físico com o seu corpo, mas ela foi a única pessoa curada, salva, porque ela tocou no manto do Senhor com a intenção, com a esperança e com a fé. No caso da mulher, o encontro com o Senhor ocasionou a cura da doença física. No caso de baixinho Zaqueu, e em nosso caso, aconteceu a salvação das almas, que é um milagre muito maior. Quero resumir o sermão desta manhã. Se você tem fé, crie coragem e faça algo concreto e visível que demonstre sua fé. O milagre vai acontecer, quer seja cura, quer seja salvação. E em seguida, com ousadia, comece a espalhar a notícia sobre o que aconteceu com você e o que Jesus fez e do que Ele é capaz de fazer ainda. Somente assim, outras pessoas também usufruirão da bênção que você já desfrutou. Que Deus nos abençoe por essa palavra. Amém.
a empresa, que ela progrida mais na fé. Muito obrigado pela cesta. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor, queremos com coragem realizar atos de fé. Queremos ousadamente espalhar ao mundo a notícia sobre o milagre de cura e de salvação que aconteceu em nossas vidas. Por isso eu rogo neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém.